Namastê, piscianos de Sol e Ascendente, aqui é a Bia trazendo para vocês a leitura da sua mandala astrológica para 2024. Eu vou explicar para vocês como é que funcionam essas mandalas que eu faço no fim de ano, para quem não conhece. Eu tenho aqui os arcanos maiores do tarô, já estou embaralhando. Eu vou tirar 12 cartas que vão corresponder às 12 casas astrológicas e também vou tirar uma 13ª carta que vai ser o regente do seu ano. Esse regente vai trazer uma mensagem no final do vídeo, uma mensagem para dezembro e também para o ano, tá? Para 24. Eu resolvi fazer dessa forma porque senão eu teria que produzir 24 vídeos para o canal. E eu tenho outros vídeos que eu preciso entregar para vocês ainda em dezembro, certo? Então a gente vai fazer dessa forma. O que eu recomendo é que você dê preferência ao signo ascendente. Se você não souber o seu ascendente e tiver a sua hora de nascimento correta, como está na certidão, você pode fazer o cálculo do seu mapa. Eu recomendo o site astro.com, para mim é o melhor de conteúdo gratuito, ok? E aí você vai ter o seu desenho. É interessante ter o desenho se você gosta de acompanhar conteúdo astrológico, certo? E dê preferência ao seu ascendente. Agora, se por algum acaso você realmente não souber a hora correta, você assiste ao signo solar. Para quem quiser assistir ao signo solar de qualquer maneira, ele fica sendo um complemento, tá? Então vamos, eu vou montar aqui a sua mandala. Peixes, Sol e Ascendente, mandala astrológica de 2024. Casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí aqui a 13ª carta, ok? Que eu não vou ver, vou deixar aqui em cima da mesa. Eu vou virar toda a mandala, tá? Eu vou ver ela toda e eu vou mostrar para vocês casa por casa, certo? E não se preocupem porque eu vou explicar o que é cada casa, tá? Em alguns momentos eu vou precisar ler as casas opostas, tá? Mas aí não necessariamente eu vou dizer para vocês o que eu tô lendo. Até para trazer as informações de um jeito mais dinâmico, tá? Então vamos começar. A gente começa com a roda da fortuna na sua casa 1. A casa 1 é a energia do ascendente, é a energia que nos leva para a vida. No mapa natal, o ascendente é precisamente a energia que nos faz nascer. E durante toda a nossa vida, ele é essa energia que nos impulsiona. E aqui eu vou ficar com esse sentido. A casa 1 tem N outros sentidos, como o eu, a aparência, mas com a vibração da roda da fortuna, eu tô entendendo que é puramente movimento, tá? Dentro da lógica aqui da mandala astrológica feita com cartas, a casa 1 leva, né, conduz, carrega toda a mandala. Ela é um ponto muito importante, assim como outro ponto que eu vou destacar aqui depois. Então, dentro disso que eu acabei de explicar, a roda da fortuna para mim é meio que autoexplicativa, porque ela é o próprio movimento. O que vocês vão precisar observar é o seguinte: a roda da fortuna, ela fala também de karma.
ela fala de percepções. Percepções em que sentido? Você vai precisar fazer uma avaliação muito honesta da sua vida. E aí, sem você se comparar com outras pessoas, você vai se comparar com você mesmo. Você já tem uma determinada experiência de vida, independente de faixa etária, tá? Você já tem aí uma certa vivência. Você é uma pessoa que está em busca, né? Você tem uma certa preocupação com autoconhecimento, senão você não estaria vendo um vídeo de tarô no YouTube. Você estaria vendo outra coisa, tá? Estaria vendo alguma bobagem. E aí, como você é uma pessoa que já está nesse papel do buscador, não vai te custar nada você fazer uma autoanálise assim, mas muito sincera, tá? Para você identificar se nesse seu momento atual de vida, agora, não precisa ser lá em 24, 24 já tá na porta, mas enfim, a gente ainda tá em 23. Agora você pode fazer essa reflexão. A sua vida está num movimento ascendente ou descendente? Certo? E aí, como eu tô chamando atenção para isso, ascendente e descendente, a gente tem um ponto também do mapa que é o descendente. Eu vou chamar atenção para esse ponto também no caso de vocês. E a carta que tá aqui é interessantíssima, porque uma combina com a outra, tá? Vocês já vão entender. Faça essa reflexão. Não tem nem certo nem errado. É só você que vai saber a resposta. Você não vai precisar contar a resposta para ninguém. É uma coisa íntima sua. Para você ter uma noção de onde esse movimento aqui todo pode te levar. Eu entendo também através da Roda da Fortuna que 24 é um ano muito importante para você. E é um ano importante para a humanidade como um todo. Mas assim, no que diz respeito a você, é um ano muito relevante. Um ano onde você vai entrar em contato com o seu destino. Aquilo que for justo para você é o que vai acontecer. Você vai precisar rever o que você pensa a respeito das coisas que te acontecem. No sentido de você se responsabilizar mais pela sua vida e pelas suas ações, mas também no sentido de você ter um entendimento mais amplo a respeito do que se passa na nossa realidade. Você não vai poder nutrir uma visão de ser vítima das circunstâncias. Muitas vezes, certas coisas nos acontecem por questões kármicas e nós temos uma determinada interpretação que é muito estreita, porque nós só enxergamos a vida atual. Você vai entrar em contato com situações que têm a ver com a sua alma e não com esse personagem que você é hoje. Você escolheu ser esse determinado personagem na vida atual. Esse personagem está te servindo ou não, você vai ter que saber isso também. Porque se você sente que não está te servindo, você vai ter que fazer mudanças adequadas. É possível que você faça mudanças na vida inteira, né? Eu vejo aqui essa Roda da Fortuna, como a casa 1, eu acabei de dizer que ela leva a mandala, a energia dela está presente nas demais casas. Então, tudo que for ser explicado aqui sobre casas vai ter por trás essa questão karmática. E aí, por favor, não entenda karma como algo negativo, porque aqui no Ocidente a gente pegou essa noção que é errada, né, de um conceito que é oriental.
O karma, ele tem a ver com a lei da ação e reação. Por que que as pessoas não conseguem compreender? Porque elas enxergam só aquela vida ali que está sendo vivida. Elas se esquecem ou querem esquecer, preferem esquecer, que são uma alma imortal e que está vivendo uma experiência ali curta no espaço-tempo como um ser encarnado. E aí esquece que teve outras experiências, esquece que tem uma história. Fora a gente passar de fato pelo véu do esquecimento. Mas tem pessoas que passam pela vida e elas sequer se questionam esse tipo de coisa. Aí dá para eu dizer que para essas pessoas, se essas pessoas forem de peixes, elas vão ter sérios problemas em 24. Então faça essa autoanálise muito sincera, porque você vai precisar dela, você vai precisar ter como referência. E aí você pode dizer assim, mas e se eu descobrir que eu estou num movimento ascendente? Ótimo! Você vai se mover de acordo, você vai se mover com a intenção de continuar evoluindo. Se você, na sua resposta, sentir que você está num movimento descendente, o que você pode fazer para melhorar? O que você pode fazer para se animar? O que você pode fazer para movimentar a sua vida? Essa roda vai girar em todas as circunstâncias, tá? Então a gente tem movimento em todas as circunstâncias. A gente tem aqui na sua mandala algumas cartas que são um pouco mais, entre aspas, imóveis. E aí isso não significa que você vai ter zero movimento nesses assuntos. Lembra que a roda está sempre girando. Meus mentores estão me chamando a atenção para uma coisa. É a palavra chakra, tá? O nosso sistema de chakras. A palavra chakra, o sentido dela é roda. Os nossos chakras são rodas de energia que tem ligação, evidentemente, com o sistema de glândulas do corpo físico, mas existem etericamente, né? Existem sutilmente. São rodas, né? Eles de fato giram, ok? E aí, é interessante que durante o ano você faça algum trabalho com os chakras. Você pode fazer uma terapia holística, você pode fazer meditação de chakras. Existem as frequências dos chakras, os mantras, os yantras. O que é yantra? Yantra é uma imagem que tem, perdão, que tem uma frequência. E aí você vai olhar, ela em geral é uma mandala e tem uma cor, né? A cor que está associada à frequência de cada chakra. Se você fizer uma prática meditativa de olhar para aquele yantra, por que é yantra? O yantra não é só a imagem, né? O yantra também tem o som. É a imagem aliada ao som. Como eu gosto de aproveitar tudo que acontece nos vídeos, me deu uma coceirinha aqui na garganta. E aí tem algo aqui, tá? No laríngeo, certo? Não significa que vocês não devam olhar para os outros chakras, mas tem alguma coisa aqui. E aí quando a gente for falar aqui de comunicação, eu vou dar uma atenção especial a isso, tá? Então tem o som e a imagem, certo? Você pode usar do som e imagem dos chakras como técnica também, ok? E qual o propósito de trabalhar com os chakras? Porque esse trabalho vai movimentar qualquer área da sua vida que você sinta que está travada.
Então podemos entender que é um bom ano para você desbloquear qualquer questão que você tenha, tá? E aí, por conta disso, também é um ano de materialização. Tem como você materializar sonhos que você vem há muito tempo querendo materializar. Eles estão pedindo para eu falar assim, sonhos perdidos. O que eles querem dizer com sonhos perdidos? No sentido de coisas que você até esqueceu que você queria porque você acha que não tem acesso. Você acha que não consegue, que está muito além do seu alcance, tá? Agora entenda. Como tem uma regência muito forte do karma, e aí eu conecto isso também ao fato de Saturno, que é o senhor do karma no zodíaco, estar em peixes, né? Então ele vai transitar ali pelo início de peixes, significa que tem esses testes para você. A humanidade ela vai ser testada em muitos sentidos em 24. Já vem sendo, tá? Só que em 24 você vai ter aí um peso maior. E esses testes incluem fortes testes de fé, justamente por esse trânsito de Saturno por peixes. E no seu caso, sim, testes de fé, tá? Mas você precisa ter essa confiança de que você ao menos está se comprometendo, se direcionar para o que é correto, tá? Se você fizer essa análise honesta, vai ficar mais fácil de você transitar. Vai ficar mais fácil de você fazer qualquer tipo de ajuste que for necessário. Saiba que aquilo que for seu, aquilo que tiver o seu nome, aquilo que é para você, vai chegar até você. Mas você não vai poder ficar de braços cruzados, aguardando ganhar as bênçãos. Você vai ter que se movimentar na direção daquilo que você quer. Mesmo que seja um passinho, você tem que dar esse passinho, você tem que mostrar para o universo que você quer aquilo, que você precisa daquilo, que tem uma paixão ali envolvida, certo? Se você se comprometer, você vai ver que o ano vai fluir. O Saturno ele exige isso de nós, comprometimento. Se você se comprometer com você mesmo, você vai ver que as coisas vão caminhar, tá? Quem quiser quem não tiver a fim de se comprometer, aí realmente, tem questões. Olha, como eu gosto de aproveitar tudo, tá vindo aí na minha rua o comprador de ferro velho. Então, quer dizer, é para você tirar tudo aquilo da sua vida que não interessa mais, tudo que é caduco, né? Tudo que não deixa a roda girar, ok? Depois eu vou retomar aqui para essa roda da fortuna, porque ela realmente é muito importante. Eu vou falar das demais casas. Ó, ele vem aí pegar todo o material velho. Sol na casa 2. Sol é sempre muito legal de receber, né? É uma carta positiva, podemos dizer isso. A casa 2 é uma casa de valores internos e aqui a gente pode incluir o assunto dinheiro, finanças. Dinheiro no sentido da garantia da sua sobrevivência. É uma casa que está ligada a isso. E aqui a gente tem que considerar um tipo de dinheiro, por exemplo, que é o dinheiro que você pode contar, ou seja, o salário, né? Algo com essa energia. Você sabe que aquele dinheiro vai cair na sua conta. É a administração dos seus recursos imediatos. Os recursos que são necessários à sua vida. E aí, tendo o Sol aqui, eu entendo que a sua vida financeira
vai sim estar favorecida, tá? Se por algum acaso você estiver hoje com algum problema financeiro, porque, né, você não é obrigado a estar no sol agora. Ah, tá tudo lindo, maravilhoso, alegre, brilhante. Não, né? Aqui é uma vibração que vai chegar. É uma vibração para 2024. Então, se você estiver com algum problema financeiro, com alguma sensação de insegurança, o que você deve fazer? Aqui eu percebo que tem uma ligação assim mais esotérica, uma coisa mais espiritual. Não adianta só eu dizer, vai trabalhar, ou vai investir, vai estudar. Não, aqui tem algo que é mais sutil. E olhando as demais casas, em especial a casa 8, que é a oposta, eu percebo que tem essa ligação com a fé, tá? Aí a gente entra num tema que é delicado para muitas pessoas e eu sei que é delicado para você. Especialmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós aprendemos, é algo cultural. Nós aprendemos que as pessoas que são espirituais, elas não podem ter dinheiro. Elas não podem ser prósperas. Nós aprendemos que é bonito fazer voto de pobreza. Significa que você está se dedicando mais, né? Você é uma pessoa mais espiritual se você faz voto de pobreza e nada mais distante da realidade, porque Deus não quer que você seja pobre, tá? É uma invenção cultural para manter as pessoas num estado de miséria. Porque se a pessoa enxerga o voto de pobreza como um valor, ela fica ali, né? Uma ovelhinha, né? Ela fica dócil. Ela não vai lutar por nada, ela não vai querer melhora nenhuma, porque, olha, é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que o rico entrar no reino dos céus, né? Não tem todas essas ideias aí que nós aprendemos, bobajada total. E aí, isso pode vir com um peso para alguns de vocês, se vocês nutrirem esse tipo de ideia ainda. Então examina aí na sua cabeça, porque tem uma ligação aqui espiritual muito profunda com a prosperidade. Então não é a gente chegar aqui e falar alguma coisa objetiva. Olha, você tem que fazer tal coisa para você ser mais próspero. A sua prosperidade vem de outro lugar. A começar por você entender, e não só entender, viver a partir da crença de que quem traz o seu sustento é Deus. Tem mais ninguém que traz o seu sustento, não. E aí Deus usa as pessoas, as circunstâncias e você mesmo para que isso se faça na sua vida. Vai criar as oportunidades. E assim eu entendo que você deve estar atento às oportunidades que vierem. Você vai poder criar oportunidades. Então, se hoje a situação não estiver tão legal como você gostaria que estivesse, ou um pouco melhor, né? Você vê que você está no caminho, ao menos. Aí eu vou falar um negócio que muitos não vão gostar, mas vamos lá. Que é a mais pura verdade. Você vai ter que estar na frequência da alegria. Fora da alegria não tem como você ser próspero. E aí muitas pessoas também entram no embate com essa ideia. Nossa, eu tô passando por tanta dificuldade, como que eu vou estar alegre? Pois é, né? É tudo uma questão de ponto de vista. E a gente vai falar sobre isso mais profundamente depois, tá? É questão de ponto de vista. Sem querer, né? Eu falei que não era para se comparar com outras pessoas. É sem querer comparar, mas só para pegar de exemplo. Não é para você ficar preso nesse tipo de pensamento, é só para você entender.
Você pode estar passando dificuldades, mas certamente existem pessoas que estão passando mais dificuldades do que você. Volta e meia eu falo isso aqui no canal. Você está usando um computador ou um telefone celular que está conectado à internet. Você está melhor do que a maioria esmagadora da população que não sabe nem o que vai fazer com a casa 2 dela. Não sabe nem o que vai fazer com a sobrevivência dela. Então você já está melhor do que milhões de pessoas. E isso não estou dizendo, porque você é melhor em termos comparativos. É a realidade. Você tem um instrumento nas mãos, um canal de comunicação que te liga com o mundo inteiro e que pode ser usado para várias coisas. E aí muitas pessoas usam só para aquilo que é raso e às vezes elas reclamam da vida, né? Elas ficam ali presas numa mentalidade muito pequena. E aí você vai ser estimulado a expandir a sua mentalidade, expandir o seu mundo, tá? A consciência para começo de conversa. Porque tudo começa com a consciência. Então, sim, quanto mais problemas você tiver, mais alegre você vai ter que ser. Mais temente a Deus. Mais amor incondicional. Mais confiança para você acessar a frequência da abundância. E essa abundância presente na sua vida, agora, né? Na verdade, ela já está presente agora e começa com isso aí. Você tem um aparelho sofisticado nas suas mãos, que tem gente que não tem. Se normaliza, né? Ainda mais quem mora em grandes centros, quem mora em certos locais, assim, acha que é normal, acha que todo mundo tem um celular. Acha que todo mundo tem certas facilidades. Acha que todo mundo tem água encanada. Vocês entendem? Vocês sabem que tem gente que não tem água encanada? Vocês sabem disso? Vocês sabem que tem gente que não tem o que comer? Não tem nem de onde tirar? Vocês sabem disso, né? E aí não é para fins de comparação somente, tá? É para você entender que desde hoje você tem o que agradecer. Desde agora. Então, o cultivo da fé, o cultivo da gratidão, o cultivo da alegria, o cultivo do amor incondicional, isso vai impulsionar a sua vida. E aí não é para você ter problema financeiro, tá? Agora é para você mudar de ponto de vista e vamos conversar sobre isso mais tarde. Imperador na 3. Bom, a 3 é o seguinte. Ela tá ligada à comunicação, né? Eu disse que a gente ia falar mais aqui sobre a questão da comunicação. Ela está ligada também a movimento, né? Mas aí vamos lembrar que o ano inteiro para você é movimento. Ela está ligada a mudanças, viagens, conhecimento, seu entorno, a sua vida imediata. Quem está em volta de você, sejam pessoas íntimas ou não. E aí a gente tem o imperador. Duas coisas principais que me vêm assim de cara. Você vai trabalhar muitas questões envolvendo o masculino, as figuras masculinas da sua vida, tá? Seja uma figura paterna, seja um cônjuge, seja um chefe, por exemplo, tá? Você vai trabalhar muito com as figuras masculinas. Se você tiver alguma questão, alguma pendência, né? É favorável durante o ano para que você se livre dessas pendências, para que tudo se acerte, né? Para que essas relações se acertem.
Tem uma questão aqui também de você exercitar o seu próprio masculino interno, você construir a sua vida, você administrar a sua vida, você ser o imperador da sua própria vida, um gestor, né? Tem também um aceno para aqueles de vocês que são autônomos ou empresários. Agora, isso não significa que, se você trabalha para alguém, por exemplo, que você não possa usar características mais empreendedoras, ok? Você vai ter que pensar em termos de empreendimentos, porque tem aqui uma construção de um império. Você vai querer dominar o mundo, tá? E vocês vão entender depois por que eu tô dizendo isso. Você vai querer dominar o mundo. E esse mundo, ele é interno antes de qualquer coisa. Ele é um autodomínio. E aí você tendo esse autodomínio, você pode qualquer coisa. Mas é importante lembrar, tem aqui uma cobrança, uma responsabilidade. Quanto mais você tiver em termos de dinheiro, em termos de possibilidades, de oportunidades, de ideias, né? Quanto mais você tiver, mais responsabilidade você vai ter, mais vai ser exigido de você. Então você vai ter que cuidar muito bem de como que você lida com o seu próprio poder, tá? Tem uma questão aqui de poder pessoal. E no caso das comunicações, muito cuidado com as palavras. Presta atenção para você ser uma pessoa mais afetiva na sua fala e menos impositiva, tá? Se a gente for usar essa figura aqui paterna, uma figura paterna mais amorosa e menos impositiva, tá? Cuidado para você não ser muito ríspido com as outras pessoas, para você não acabar falando de um jeito que ou as pessoas não entendam, ou elas se sintam feridas, alguma coisa do tipo, tá? Consigo enxergar aqui que tem um certo egoísmo da sua parte, e isso não é necessariamente ruim. O que eu tô chamando de egoísmo? É você estar um pouco mais voltado para você mesmo. O pisciano, ele tem o hábito assim de estar muito voltado para os outros, tá sempre a serviço de alguma forma. Só que nesse ano vai ser o contrário. Não é que você vai deixar de ajudar, que você vai deixar de estar a serviço de alguma maneira, mas você vai olhar para as suas questões primeiro, para os seus interesses primeiro, ok? É essa construção desse império. E isso pode se traduzir, por exemplo, numa empresa, você querer construir um caminho de vida. Tem um aceno aqui para mudanças, sim, de residência, por exemplo. Isso pode até ser residência no exterior, tá? Só que eu não vejo necessariamente como algo acontecendo agora já. É uma construção. Me parece que em 24 você pode construir essas circunstâncias, mas não necessariamente realizando em 24. Subindo degraus, né? Colocando tijolos para que em 25, por exemplo, você possa desfrutar dessa realidade, tá? E existe aqui uma questão de você se expandir em vários sentidos. E se isso incluir você se mudar para longe, que seja, você vai
adaptar as suas circunstâncias de acordo com o que você precisar, tá? E aí realmente uma grande força das figuras masculinas. As figuras masculinas da sua vida podem inclusive ajudar, né, nesse processo. Eu não estou vendo necessariamente atrapalhando, é o contrário, estão ajudando, ok? Tem aqui aceno também para casamento para alguns de vocês. Eu digo casamento no sentido de compromisso, tá? Mas aí cada um vai assumir o compromisso da forma que lhe couber, né? Que convier. Mas relações mais compromissadas, tá? E essa é uma tônica que eu percebi nas mandalas. Eu acho que foram todas, né? A mandala de vocês é a última que eu tô lendo, né? Que eu sempre leio na ordem do zodíaco natural. Eu acho que foram todas, não teve nenhuma. As pessoas em geral vão estar mais interessadas em relações sérias. Cada uma vai ter lá o código que, né, concordar com a outra pessoa ou as outras pessoas, mas eu não vejo as pessoas muito conectadas com relações casuais, não. Tem compromisso. Não tô querendo dizer que aí ninguém mais vai ter relação casual, não é isso, mas as pessoas elas vão estar mais preocupadas com ter parcerias, sabe? E você não é diferente. O mundo na casa 4. Aí por conta do mundo que eu tô falando, né? Você vai querer conquistar o mundo, é o seu mundo. Tem essa coisa aí de, né? Possivelmente se estabelecer no exterior ou viajar para o exterior, né? Você planejando isso, né? A casa 4, ela é a casa que fala do lar, da casa física como imóvel, da família. Ela é a mãe, enquanto que a 10 é o pai. E aqui também tem uma força muito grande da ancestralidade. E aí eu tô percebendo esse grande empurrão, inclusive da própria ancestralidade, para você dominar o mundo, dominar o seu mundo, para você vir fazer o que você tem que fazer, para você sair das amarras kármicas que você tem com a família. E também vamos botar aí na conta a ancestralidade. E não necessariamente uma ancestralidade imediata. A gente pode pensar aqui em conexões mais distantes. Uma ancestralidade da qual você nem lembra ou nem sabe que a pessoa é sua ancestral. Vidas passadas, tá? Você veio para atar muitas pontas soltas de outras vidas. E aí você pode até se sentir assim, né, assustado. Nossa, será que eu vou conseguir dar conta de tanta coisa em um ano só? Sim. Eu não posso dizer que você vai atar todas as pontas soltas, mas assim, uma boa parte você consegue. Se você assumir esse compromisso consigo mesmo. Eu vou dominar o meu universo interno. E aí, a partir disso, eu conquisto qualquer coisa. Porque eu me conquistei primeiro, tá? Tem muito essa energia. E você pode levar essa energia para todas as áreas. Não só isso que eu tô falando, para vida imediata, para família. Não, é tudo. Você vai se conquistar. E o mais interessante é que esse se conquistar, ele está atrelado a Deus.
Você não vai estar... na verdade, a gente nunca está sozinho, mas tem essa... É importante que você entenda isso. Você não vai estar sozinho nunca. Nunca. E é importante que você entenda que essa autoconquista, ela não está desconectada do divino, tá? Então, sim, tem questão de mudança aqui para aqueles que quiserem mudar literalmente de casa. E o espaço físico, né, que você ocupa, tá? Qual é até uma pergunta que você pode se fazer: qual é o espaço que você ocupa no mundo? Isso vai ajudar você a estar nesse lugar interno em que você tem que estar. Você tem aqui o eremita na 5. A 5 é uma casa que está muito conectada a bem-estar. Ela é uma casa do ego, porque ela é a casa de leão. Ela está ligada às amizades, aos amores, ao lazer. Classicamente, ela é uma casa que a gente diz que é a casa dos filhos e obras. E com o eremita aqui, primeiro, eu entendo que você não vai estar lá das pessoas mais sociáveis. E isso é uma coisa também que apareceu muito em várias mandalas, tá? Eu me lembro que eu fiz esse comentário várias vezes quando eu estava fazendo as mandalas em 2019. E aí a gente sabe o que aconteceu em 2020, né? Pode ser que essa coisa de não estar muito sociável tenha algo a ver com o coletivo? Sim, tá? Sim. Porque a gente tem aí algumas questões que eu vou explicar para vocês em próximos vídeos. A gente tem aí uns movimentos possíveis, tá? Cenários que já vimos, ok? E tirando isso, no entanto, eu acho que você realmente vai estar num interesse de se preservar mais. Não quer dizer que a sua vida social vai ser nula, entendeu? Tem uma movimentação aqui, em especial na casa oposta, a 11. Mas, de toda forma, você vai querer se preservar, tá? Vamos entender aqui o seguinte. Você vai querer... eu vou dar um exemplo, tá? Não precisa ser assim literal, é só para você entender. Você vai querer viver a sua vida como se você estivesse num retiro espiritual. Se você pudesse, né? Aí eu tô falando aqui para uma ínfima parte. Se você pudesse melhor dizendo, se você pudesse tirar um ano sabático, mas seria o ideal para você. Seria o ideal. E aí você dedicar esse ano sabático a estudos, a espiritualidade, a cuidar da saúde, é maravilhoso, tá? Mas eu tô falando com o ínfimo do ínfimo, né? Só para você entender a energia que tá aqui. Mas tem como você estar num ano sabático sem de fato estar. Você viver como se você estivesse num retiro. Quer dizer, você focar muito em práticas que cultivam esse autoconhecimento, né? Você ter as suas práticas diárias, sejam elas espirituais, sejam elas de cuidado com o corpo físico, tá? Os cuidados com a casa, com a família, né? Você ter ali uma determinada rotina, a sua rotina vai estar bastante autocentrada, como eu falei, né? Não quer dizer que você não vai olhar para as outras pessoas. Agora, tem uma tendência sim de isolamento, que você vai ter que tomar conta, para você não ficar só, né,
na própria companhia. Não é ruim ficar na própria companhia, mas tudo na vida tem um equilíbrio. E a gente vai ver isso em outras casas, tá? Tem essa chamada aqui pro equilíbrio para você. Então você tem que tomar cuidado com os exageros de todo tipo. E aí no seu caso seria um exagero para o isolamento. Tem aqui também, isso aí vai ser só para algumas pessoas, uma tendência de você ter um relacionamento amoroso com uma pessoa mais velha, tá? Mais velha mesmo, tá? Não é pouquinho tempo de diferença não, mais velha mesmo. Pode ser que você seja a pessoa mais velha? Pode. Pode ser que não tenha lá assim tanta diferença, mas aí que seja uma pessoa madura para a idade dela? Pode também. Mas a tendência maior é que a outra pessoa, não você, seja a pessoa mais velha. E aí essa pessoa atuando na sua vida como um grande guia espiritual, tá? E às vezes é difícil colocar um amante aí nesse papel. Pode ser que dê aí umas crises aí na tua cabeça, que você acha que não é pra você, ou que você acha que não vai durar, sei lá, me passa aqui uma energia conflituosa, ok? Me passa uma energia conflituosa. E é difícil realmente ter alguém na sua vida que seja um amante e que possa estar nesse papel. Só que entenda o seguinte, essa pessoa vai te desafiar. Qual é a razão para ela estar na tua vida? Ela vai te desafiar a encontrar esse mestre interno. Como se virasse para você e dissesse assim, olha, eu encontrei o meu, cadê o seu? Eu quero ver, me mostra aí o seu mestre interno. Essa pessoa vai ter um prazer assim inenarrável em fazer isso, tá? E não é que você já não tenha encontrado esse seu mestre interno. É que às vezes você esquece quem tá aí. Então, lembram que eu falei dos testes de fé? Essa pessoa também vai testar a sua fé. Não no mau sentido, que ela vai ser ruim para sua vida, não é isso. Ela vai testar a sua fé assim, me mostra aí. Me mostra a tua fé, cadê a tua fé? Eu tenho, cadê? Eu quero ver a sua. Tá? Uma dinâmica interessante aqui. E aí tem uma contradição. Embora tenha essa sua tendência ao isolamento, tem esse desejo de um relacionamento amoroso. E aí essa relação que eu tô descrevendo aqui, ela já pode até existir, tá? Pode ser alguém que já esteja com você. E em outros casos é alguém que ainda vem, tá? Não levem tanto ao pé da letra, mas para uma grande quantidade de vocês é realmente uma pessoa mais velha. Então fica aí de dica, tá? Se for uma pessoa que você ainda não conheça. Com relação às amizades, você também pode encontrar amizades assim, do jeito que eu tô descrevendo, tá? Não precisa ser só um amante, não. Amigos também, ok? Eu percebo que tem uma energia maior para relações amorosas, mas as amizades também podem ser incluídas. Aí amizades com pessoas mais velhas, mesma coisa, tá? E essa pessoa sendo uma pessoa que te testa. Essa pessoa acredita no seu potencial. Muito. Aí é justamente por isso que ela vai cutucar. Ela vai cutucar sabiamente.
Mas pode ser que você não goste, né? Pode ser que você entre em conflito com a pessoa, né? Agora, fora essas relações aí que são testes, vamos dizer, você vai estar realmente mais no eremita, muito dentro das suas próprias questões. Eu acho que isso é necessário, inclusive, ainda mais olhando aqui a próxima carta, que é a temperança. A temperança está na casa 6, que é a casa de Virgem, seu oposto complementar, e a casa de Virgem, ela tem essa questão aí justamente do servir, né? É a casa do cotidiano, da rotina, do trabalho e dos cuidados com a saúde. E aí eu preciso olhar sempre a 6 com a 1, que aí no caso é a roda da fortuna. Eu falei que a roda da fortuna está vivendo ali em cada uma das casas, cada uma dos palcos, mas eu preciso ler a combinação roda da fortuna e temperança para falar da 6. No que diz respeito à saúde, tá? Para que você não tenha altos e baixos. Na verdade, eu vejo você com saúde. Você só não vai ter saúde se você se recusar a olhar as suas questões internas. E aí, como eu acredito muito nessa coisa de que problemas de saúde vêm como uma materialização de algo que já acontece a níveis mais sutis, você vai ter que olhar para os níveis sutis. E aí eu tô falando muito aqui da espiritualidade, mas a gente tem que colocar na conta também o mental e o emocional. Mas antes de tudo, evidentemente, vem o corpo espiritual, certo? E muitos problemas começam no corpo espiritual. Quando a pessoa ela não está vivenciando aquilo que ela tem que vivenciar em vida. Aí tem uma coisa aqui ligada a dosagens. Então você vai mexer, né? Você, por exemplo, está fazendo um tratamento com um determinado médico. E aí a pessoa ela vai mexer muito nas dosagens dos medicamentos que você está tomando. Tem um aceno aqui também para você tentar propostas mais naturais, tá? Em especial conectadas aos elementos. De qualquer maneira, você vai escolher aquilo que for da sua preferência. Mas tem essa questão aí da temperança, né? Como o anjo da temperança que fica ali dosando a água entre as taças, tem essa questão. Eles estão falando para mim, assim, de uma alquimia interna. Você vai ter saúde e vai manter a sua saúde estando você nesse processo de alquimia interna. Atendendo, por exemplo, a esses desafios que os amigos e os amantes vão propor, de aí quero ver o teu poder, aí cadê teu poder pessoal, cadê a tua fé? Ouvindo isso, e aí você, né, assumindo essa postura, assumindo lá o imperador, governando a própria vida, no que você faz isso, acabou, problema de saúde, que problema de saúde nenhum, tá? Então, esteja atento a uma coisa, tudo que vier na sua realidade, que você sente que está travando alguma coisa, você vai ter condição para destravar, tá? As condições vão ser dadas para você. A questão é que muitas vezes você vai ter que pensar, operar, agir segundo pontos de vista que não eram seus. Então você não vai poder ficar muito em zonas de conforto, você vai ter que sair das suas zonas de conforto. Arrisco dizer, inclusive, que para chegar num desconhecido, você vai ter que abraçar o desconhecido. Abraçar também a sua sombra, a sua escuridão, tá? Abraçar a sua escuridão. Depois vocês vão entender por que eu tô falando isso.
Quem entende de tarô já pescou o que tem ali na casa 12, né? Mas é o que vai solucionar a tua vida. Solucionar todas as questões. Esse é um ano em que você pode estar, assim... Estar não, é melhor dizendo. Você pode se libertar de várias amarras. No que diz respeito a trabalho e a cotidiano também, a gente pode aí pegar emprestado a mesma ideia da saúde. Você vai precisar dosar as coisas, você vai precisar de parcimônia, você vai precisar estar ciente de que tem tempo para tudo. Se tem um tempo para o trabalho, tem um tempo para o lazer, tem um tempo para o descanso, tem um tempo para as relações, tem um tempo para você, tá? Você vai ter que ter tempo para tudo. Não vai adiantar muito querer atropelar, tá? Porque pode ser uma tendência com a roda da fortuna. Se você se organizar com esse pensamento de que tem tempo para tudo, você vai viver o seu cotidiano com mais fluidez. Eu percebo que tem esse chamado aqui por conta do contato da temperança com a água, tá? Então, pode ser inclusive que você precise fluir com o cotidiano, sem ficar tão preso a ordem como as coisas têm que acontecer, tá? Eu acho que você não vai poder ficar tão preso em agendas, mas isso não significa que você não possa ter um determinado planejamento. E esse conceito de fluidez, ele entra também nas relações. E aí eu aproveito esse gancho para fazer uma ponte entre a temperança e a próxima casa, que é a casa 7. A casa 7 é uma casa de parcerias. Eu gosto de dizer que ela é uma casa também de compromissos. E aí aqui a gente pode colocar união estável, casamento, algum tipo de parceria profissional, sociedades, parcerias também pessoais, tá? Podemos colocar aqui clientela, concorrência, tá? E também todo tipo de conexão que é mediada por algum acordo, por algum contrato, ok? A gente tem outros pontos dentro do mapa astrológico onde os contratos estão, vamos dizer assim, mas eu prefiro, na leitura da mandala astrológica, colocar contratos aqui na 7. E aí eu quero fazer essa ponte entre temperança e força. E acabar falando de relações em geral, mais íntimas ou menos íntimas, sejam pessoais ou profissionais. Essa fluidez para lidar com as outras pessoas, ela vai ser necessária, inclusive, para você não entrar exageradamente na energia do eremita e acabar não se conectando com outras pessoas. E ao mesmo tempo ela também vai ser necessária para você ter uma dimensão de quais são as conexões que de fato vão precisar continuar na sua vida. Porque eu tenho para mim que algumas conexões não fazem sentido, de fato. E aí você vai entender isso na passagem do tempo, tá? Você pode inclusive não compreender isso agora, imediatamente. E tem uma coisa muito interessante aqui da força, quando eu olho a força também na relação dela com as demais casas, é uma energia assim interessante de ter aqui na casa de parcerias, porque a força é uma vibração que fala tanto de você ser independente, né, melhor dizendo, de você se bastar. Só que como tem essa certa, não é bem cobrança, mas esse desafio que amigos e amantes vão fazer para você, né? De querer ver você no próximo nível, querer ver você na sua melhor versão,
você pode usar justamente esses testes para você também testar as suas relações. Em que sentido? Você vai ter que olhar assim, se uma determinada parceria sua não trouxer à tona o melhor em você, ela não faz sentido na sua vida. Você vai viver dessa forma, quer seja algo consciente ou não, tá? Você vai precisar, num certo sentido, estar com essas pessoas que te empurram para ser a sua melhor versão, ok? Não que você não vá buscar por isso por si só, mas você tem que ter ao seu lado pessoas que te encorajem. Então esse encorajamento vai fazer toda a diferença. Vai separar o joio do trigo. E a força aqui, é engraçado, eu vejo ela de um jeito muito objetivo. Não tem muito o que falar sobre ela. Se você não estiver nessas relações que trazem à tona o seu melhor, você vai acabar entrando em conflito com as pessoas. E a ideia é até fugir de conflitos, ok? Você não vai ficar chateado porque você está sendo empurrado para ser a sua melhor versão. Na verdade, você vai enxergar rapidamente o benefício de tudo isso. E aí, relações, parcerias que estiverem desgastadas por alguma razão, elas vão mostrar, evidenciar esse desgaste, porque você vai ter razões para entrar em conflito com essas pessoas. Na verdade, embora a força esteja aqui, as suas parcerias vão ter que ser de paz, ok? Com essas pessoas que fazem você ser melhor, que são de contribuição de fato, certo? Vocês têm o pendurado na casa 8. É por conta desse pendurado que eu tô falando tanto de mudança de ponto de vista. A 8, ela é uma casa que também tem a ver com valores, só que são os valores compartilhados, ok? No sentido de que você lida com valores das pessoas da casa 7. Então a gente tem aqui o que você compartilha com um cônjuge, o que você compartilha com um sócio, o que você recebe de clientes, investimentos, dividendos, herança, pensão, etc. Tá? E essa também é uma casa de autoconhecimento profundo, porque ela é a casa de Escorpião, tá? E aí, tendo pendurado aqui, a gente já estava falando sobre isso lá no Sol. Você vai precisar enxergar essa sua conexão com a abundância de uma outra maneira. E aí começou com aquilo que a gente falou. A sua abundância vem de Deus. E aí isso pode ser muito conflitante para alguns por conta daquelas crenças que eu falei. Só que a proposta do pendurado é justamente essa: mudança de sistema de crenças. Você enxergar que existem outras opções, existem saídas. Quando você achar que não tem saída, seja para a sua vida financeira, seja para qualquer outra questão que em especial envolver a vida material, envolver a sua sobrevivência, você vai ter que procurar em outro lugar. Se observa melhor, porque sempre vai ter uma solução. Quando você achar que não está encontrando, é porque você não está procurando direito, você não está procurando no lugar certo.
E isso que eu tô dizendo assim, procurar num lugar certo não é necessariamente um lugar do lado de fora, é dentro de você. Dentro de você. Você vai ter saídas, soluções, possibilidades. Alguns de vocês, inclusive, podem ter ideias bastante criativas para um negócio, para uma atividade extra, tá? E não que essa atividade ela vá ser alguma coisa que venha em seu socorro, não é isso. Ah, eu tô numa situação tão ruim que aí se eu não tiver essa atividade extra, acabou minha vida. Não, não é isso. Mas você vai poder receber ideias de muita contribuição e que em certos casos podem acabar até mesmo se tornando a sua atividade principal, tá? Alguma coisa que vem à sua mente, você sente paixão por aquilo, tem uma energia ali, aquilo te impulsiona, mas não necessariamente você leva a sério. No entanto, resolve investir e aí você acaba se surpreendendo, descobrindo que aquilo dali está tomando proporções que você não imaginava que fosse tomar, tá? Então não tenham preconceito. E aqui também tem uma mudança de ponto de vista justamente com relação a investimentos. Se você é uma pessoa que não faz investimentos, mudar de ideia a respeito disso. Se você é uma pessoa que faz, né, mudar de ideia acerca dos investimentos, né, da sua carteira de investimentos, vamos chamar assim, tá? Você vai ter que enxergar as coisas de uma outra forma. E aí é interessante porque tanto no sol quanto no pendurado existe luz. Existe luz. Então existe saída. Tem algo frutífero. Tem algo nascendo. Não necessariamente você sabe o que é agora, mas eu tenho para mim que em certos casos nem é para saber. É para ficar no mistério num determinado tempo e aí você depois vê aquilo dali tomando uma forma. No caso de autoconhecimento, seja esse autoconhecimento algo mais terapêutico ou algo mais espiritual, também tem mudança de ponto de vista. Acho, inclusive, que você vai ter uma nova relação, até mesmo com filosofias. Você vai mudar de ideia com relação a algumas coisas. Você vai se conectar com a espiritualidade de uma nova forma. E tá tudo certo. Estrela na 9. A estrela é uma carta bonita onde quer que ela esteja. Aqui na 9, eu acho até um lugar bem interessante para ela estar. A 9 é a casa de Sagitário, Júpiter, e ela inclui os mesmos temas da casa 3, só que de um ponto de vista externo, né? Ela é global, tá? Então, comunicação, mudança, movimento, conhecimento, tudo ligado ao exterior, ligado ao mundo, né? E ligado a essa ideia que eu estava falando lá da casa 4, né? Você e o seu mundo, você conquistando o seu mundo. Essa conquista do mundo, ela pode ser metafórica ou mais literal. E como eu falei lá no início também, existe aqui um sentido de você chegar
no seu destino. Vão acontecer coisas. Eu vou falar do jeito que eu tô ouvindo, tá? É meio metafórico o que a gente vai trazer. Você vai passar por experiências que vão levar você a cumprir profecias que você fez para você mesmo. Nós não esperamos que vocês entendam isso agora, vocês vão entender depois, tá? Eu consigo entender o que é. Até porque eu sou ascendente peixe, né? Eu consigo entender o que é. Só que eles estão pedindo para eu não explicar. Isso tem que ficar ressoando aí, tá? É um cumprimento de profecias que você mesmo se fez. Você se prometeu certas coisas. Você ia alcançar certas coisas. Nesta encarnação, você vai alcançar. Eu não posso dizer que você vai alcançar tudo em 24, mas 24 é um ano importantíssimo para que você faça isso, para que você realize isso. E um outro entendimento da estrela aqui, onde você estiver no mundo, esse lugar no mundo que é um lugar também externo, é onde você tem que estar. É onde você é necessário. Eu percebo que tem muitas pessoas incomodadas com os espaços onde elas estão, independente de signos. E aí elas têm se questionado, né, se elas não têm que se mudar, se não têm que vivenciar uma outra coisa. Se você tivesse que mudar, você já teria mudado. Ok? Como eu falei aqui, tem um movimento, tem um planejamento para muitos de vocês. Mas se já fosse para esse planejamento ter acontecido, ele já teria acontecido. Se tiver que ficar para depois, vai ficar para depois. Tem alguns pontos aqui que você não vai conseguir controlar, tá? Tem essa coisa aí do autodomínio, que é muito maravilhoso, mas tem pontos de destino, né? Você tem que chegar ao seu destino. A roda tem que girar, tá? De novo tá passando o Homem do Ferro Velho. Você tem conexões, relações, circunstâncias para tirar da sua vida, para você estar no movimento correto para concretizar essas profecias que você se fez, tá? Justiça. A justiça está na casa 10. Estamos chamando atenção para uma outra coisa que eu esqueci, tá? E que aí eu vou falar agora, já que a gente está aqui na 10. Bem lembrado. Primeiro eu vou falar da justiça. A justiça, ela é um outro ponto importante. Minha gata tá deitada aqui, tá, gente? Ela tá mexendo numas coisas aqui. Deixem só eu arrumar aqui a mesa um pouco. Ela tá aqui abençoando o regente. Ela tá ali aguardiando o regente. Tá com as patas em cima do regente. O ponto onde a justiça tá, que é a 10, ela é uma casa importante porque ela é um ponto chave. Um ponto clímax. É onde você tem que chegar. Ok? No mapa natal, a casa 10 tem infinitos sentidos.
Mas quando eu tô lendo a mandala, eu gosto de olhar a casa 10 como esse ponto onde a pessoa tem que chegar no ano. E aí aqui é essa justiça divina. É esse destino, né? É aquilo que precisa ser removido da sua vida, é aquilo que precisa entrar na sua vida, é aquilo que tem que ser ressignificado, né? É a justa medida de todas as coisas. Você vivenciar o movimento, né? Melhor dizendo, os movimentos da roda da fortuna, de maneira que você sinta, né? Quando chegar no final do ano, nossa, de fato, aconteceram coisas comigo que vieram para corrigir erros ancestrais. Eles estão falando para mim que tem coisas que o pisciano está vivenciando que em certos casos assim nem era para ele vivenciar. É como se ele tivesse abraçado aquilo para si, que a gente adora fazer isso, né? Como se tivesse abraçado aquilo para si e isso está sendo convertido numa espécie de crédito, um ganho, tá? De toda forma, é interessante observar aí o complexo de mártir, né? Que o pisciano adora, ama isso. É legal ficar de olho, tá? Mas estão me dizendo isso, que foram contraídas dívidas que não eram para ser contraídas. E aí isso está gerando crédito. E esse crédito ele vai ser depositado na sua conta bancária universal em 24. Imagina que você tem aí uma conta bancária no Banco do Karma. E aí você vai ganhar aí um depósito poupudo. Por conta disso, tá? Assim seja. Pô, gente, eu tô querendo. Vocês sabem disso, vocês sabem melhor do que qualquer um. Tanto que eu reclamo. Estão rindo. O que foi que eu esqueci? Que eu disse que pro caso aqui da mandala dos piscianos eu ia ler o descendente. O que é o descendente? O descendente é a casa 4. O descendente aqui é o mundo. Então, quando você for fazer aquela autoanálise, a minha vida está ascendendo ou descendendo? E aí, se você chegar à constatação de que ela está num movimento descendente, o que você tem que fazer? Observar o seu lugar no mundo. Como você pode ocupar um lugar no mundo de um jeito diferente. Que tipo de mudança você tem que fazer, ok? E aí é como eu tinha falado antes, se você percebe que é um movimento ascendente, um time que tá ganhando não se mexe, você vai continuar fazendo o que você tá fazendo, tá? Mas aí no caso de você perceber que é um movimento descendente, você vai se questionar sobre essa questão do lugar no mundo, tá? Esse lugar no mundo, mais uma vez, pode ser literal, ok? Amantes na casa 11. A casa 11 é uma casa de grupos. Todos os grupos onde a pessoa possa estar inserida. Se a gente tem os amantes aqui e o eremita na casa oposta, bom, é aquilo que eu falei, você não vai estar muito sociável. Tem uma coisa aqui muito de relações um para um. Os amores e os amigos, né? Um para um. Você muito com essas pessoas aí com quem você se compromete. Por conta dos amantes aqui, por conta da justiça, por conta do imperador, por conta do sol, foi que eu falei que tem aí um aceno para relações amorosas, e aí
Se também você quiser subir de nível, né? Você tá numa determinada relação e quer ir para o próximo nível. Ah, vai morar com a pessoa, vai ter uma união estável, vai casar, né? Tem essa subida de nível também. E para aqueles que estão solteiros, o encontro, né? O início, enfim. Isso não quer dizer que vocês vão estar completamente afastados de grupos, mas quer dizer que também com os grupos vocês vão ser muito criteriosos, muito. Para vocês participarem de algum grupo, vocês vão ter que sentir que os seus pares estão ali. Do contrário, simplesmente não vai te interessar. Você vai preferir fazer as atividades daquele grupo qualquer sozinho. É isso. Diabo na casa 12, que é a sua casa, né? Foi por conta do diabo, né? E aqui a temperança que eu falei aquela história de luz e sombra, tá? E que você não vai poder escapar de olhar para as suas sombras. E estando o diabo na 12, realmente não. Me dá aqui uma ideia de que se você não quiser olhar para o que é sombrio e o que é oculto em você, esses conteúdos, como eu gosto de brincar, vão te pegar lá na esquina. Você vai estar só adiando e perdendo tempo. Você vai ter possibilidades para fazer esse tipo de trabalho interno. Essa casa é uma casa profundamente espiritual. Ela fala da encarnação. Ela fala da alma, né? Do contato com o espiritual. Seu contato com o espiritual vai levar você a ver os seus aspectos de sombra. Não se iluda. Não vai ser tudo cor-de-rosa. Ah, anjos, duendes, fadas. Não, não é só isso. Quando você se apropria de verdade desse seu ser espiritual, você entende que a realidade é feita de camadas, dimensões. E nós estamos em todas essas camadas. Você vai precisar dar um jeito de fazer as pazes com isso. Reconhecer que você tem um lado sombrio. Se você não tivesse, você não estaria encarnado no planeta Terra, no meio de uma transição planetária, retomando Atlântida, Lemúria, Guerras de Órion, todo um bafafá que aconteceu, que nós nos esquecemos, mas estamos aqui para viver tudo de novo, com um novo desfecho, né? Com um desfecho glorioso. Mas esse desfecho glorioso não vem, no seu caso, se você se recusar a ver seu lado sombrio, tá? Não vai ter para onde correr. Então, Phoebe, dá licença aqui para a mamãe, que a mamãe tem que pegar aqui a carta, minha filha. Peraí. Quero acordar você. Ah, o regente, eu tava com medo de que fosse esse aqui. A lua. Aqui eu vou pegar agora os menores. E através dos menores eu vou tirar uma mensagem da lua para os piscianos.
6 de paus. Arrou. A mensagem principal é fé na vitória. Só que a gente tem que levar em consideração as camadas que a Lua tem. A Lua, ela está ligada ao inconsciente e ela também está ligada ao que é oculto. Aquilo que você não enxerga sobre você, aquilo que você não enxerga da realidade. Quando você estiver passando por alguma situação difícil, você tem que procurar lembrar que a vitória é certa. E que a única coisa que está acontecendo é que você não está enxergando como é que essa vitória vai se dar. E aí você pode estar numa pressa, numa ansiedade de ter uma resposta pronta, de já ter um entendimento, de ver esse resultado. Tá, mas que vitória é essa que eu não tô vendo? Não é para você ver. Não é para você ver. Ok? Lembrem-se dos testes de fé. Quer teste de fé maior do que você trilhar um caminho onde você não consegue enxergar? Por exemplo, tá? Aqui na carta a gente tem uma noite de lua cheia. Na verdade é um eclipse, tá? E sendo um eclipse, é a escuridão total, né? É a sombra. É aquilo que você não sabe, aquilo que você não lembra sobre você mesmo. E a vitória vem quando você está menos esperando, de onde você menos espera. Isso não significa que é para você ficar acreditando em conto da carochinha. A Lua está trazendo para você uma mensagem de coragem. Coragem é a palavra-chave do ano para todos, sendo o regente do ano a força. E coragem também para você, mas aqui é a coragem para enfrentar os próprios demônios. Coragem para ver aquilo que muitas vezes as pessoas escolhem não ver. Mudança de ponto de vista, ser de outro jeito, ser de um jeito que contraria até você mesmo nas suas próprias comparações. Eu vou ficando por aqui, meus irmãos. Um Feliz Natal para todos, Feliz Ano Novo. Deixa a sua curtida, o seu comentário, compartilha com os amigos. Assina o canal e ativa o sininho para você receber as notificações. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.